Vamos começar a partir do verso de número 5, Gênesis 37, verso 5. Quem achou? Amém. Então vamos lá. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam, ou tinham raiva, ou tinham ódio ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Pule aí, por favor, para o verso de número 18. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Rúben, livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. Até aqui, tá bom. Preste atenção, irmãos. Diz então a Bíblia Sagrada que José, ele começou a despertar para um dom que nem seu pai, nem seus irmãos entenderam. A Bíblia Sagrada nos diz que o próprio Jacó, ainda quando estava fugindo do seu irmão para ir morar na casa do seu tio Labão, no meio do caminho, Jacó também sonhou um sonho. Diz a Bíblia que ele estava deitado e ele viu posta na terra uma escada que ia até o céu, e ele viu que os anjos de Deus desciam e subiam por ela, e que o próprio Deus estava no final da escada. Então, a perspectiva de que Deus, naquela época, embora hoje a Bíblia Sagrada diz que no nosso tempo Deus nos fala através da palavra, naquela época o Senhor também falava através de sonhos. E diz a Bíblia Sagrada que quando José conta o seu sonho, ao invés de provocar esperança, ao invés de produzir, expectativa de algo grandioso e maravilhoso que haveria de acontecer, o seu sonho, na verdade, desperta no coração dos irmãos ódio e inveja. E quando ele tem o segundo sonho e conta na presença do pai, o próprio pai o repreende.
E aqui, irmãos, eu quero hoje rapidamente falar com vocês a respeito desse processo, que nem todo mundo vai entender. Veja, em algumas igrejas se entende que Deus fala hoje através de sonhos. A minha intenção aqui nessa noite não é debater questões teológicas. A minha crença, a minha fé é como está na Bíblia. A palavra de Deus diz que outrora Deus falou por sonhos e através dos profetas, mas que nesses últimos dias nos tem falado através do seu Filho, através da palavra. É assim que eu creio. Mas independentemente disso, se você acredita ou não que Deus vai falar através de sonho, eu gostaria de fixar hoje apenas nessa questão da transmissão da revelação. Entende isso? De você transmitir a outros o que Deus revelou a você. Nem todo mundo, mesmo aqueles do seu sangue, vão entender. É importante que você perceba, irmãos, que a Bíblia Sagrada registra casos como esse de José, para que nós tivéssemos um embasamento, um alicerce. Nós cremos que o Antigo Testamento é descrito como sombra daquilo que ainda iria acontecer. Entende isso? O que aconteceu naquela época é exemplo para nós do que está acontecendo e do que ainda vai acontecer. Então entenda, quando descreve a vida de José e diz que Deus revela para ele, primeiro, ele estava no campo, colhendo trigo, fazendo feixes, molhos de trigo, e no sonho dele, os molhos que os seus irmãos estavam fazendo se curvavam ao de José, que havia ficado de pé. Como é que eu entendo isso? Eu entendo Deus revelando para ele: vai chegar um tempo que o sustento da sua família, quem vai produzir é você. E assim aconteceu. Chegou uma época onde toda a família, em torno de 70 pessoas, foram sustentadas por José. O sonho que Deus estava mostrando a ele, ainda moço, um dia aconteceu, um dia se concretizou. Amém? Quando diz também que ele sonhou outra vez, e nesse segundo sonho a sua família estava se curvando a ele, sol e lua representando realmente seus pais. Veja que Jacó entendeu. Ele entendeu. A questão não é entender, os irmãos entenderam, Jacó entendeu. Mas nem todo mundo que te entende vai aceitar o chamado de Deus na sua vida. É muito mais fácil ter inveja de você. É muito mais fácil ter raiva de você. E o que eu quero dizer com isso hoje? Hoje, culto da família. Nós estamos vendo aqui um problema de família. Um rapaz que conta um sonho de Deus e a família não o entende. Irmãos, isso pode acontecer com você. Da família não te entender, da família simplesmente não compreender o que Deus quer fazer na sua vida. Quantas pessoas, movidas por emoção, tentarão desviar você do propósito de Deus? Eu vou tirar o exemplo da minha própria vida. Eu sou natural de Mossoró, é a minha terra. Eu tenho parentela aqui, tenho, toda a família materna é de Natal, mas toda a minha família paterna é de Mossoró, e foi onde eu nasci, e é onde eu queria pastorear, era onde eu queria terminar meus dias, na minha terra.
Mas Deus disse bem claramente para mim: não. Você vai ser peregrino. Deus falou para mim: vou te levar para outros lugares, e você vai me servir onde eu mandar. E eu disse amém. Então, se perguntasse a mim: pastor, onde que você queria estabelecer sua casa, sua família? Na minha terra. Todo mundo geralmente tem esse sonho de estabelecer na sua terra, perto da sua gente, de onde você foi criado. Mas muitas vezes Deus tem outro propósito, e Ele estava dizendo para José: um dia a coisa vai mudar. Um dia de caçula. Claro, nós sabemos que tem Benjamim, mas ele era dos menores. Você vai ser o maior. E as pessoas não aceitam isso. Quando Deus começa a te abençoar, quando Deus começa a abrir portas, muita gente se levanta contra você, ao invés de dizer: poxa, que bom as coisas estão acontecendo. E não é fácil. Por favor, me ajude aí. Pergunte a essa pessoa: é fácil para você? O dia a dia? Pergunte, por favor. É fácil? Irmãos, é fácil a gente olhar a vida do outro. A vida do outro sempre parece mais fácil. Mas você não está vivendo essa vida. Você não sabe como é. Entende o que eu estou falando? Entende? Está claro isso? Então as pessoas não fazem ideia do preço que nós pagamos, não fazem ideia de como é o nosso dia a dia, mas vem um monte para nos criticar, para dar pitaco, sabe? Porque para dizer como deve ser, tem um monte. Para trazer saída, trazer solução, não vem um. Não vem um. Você sabe, eu trabalho agora com pessoas dependentes químicas. Dependente químico é, sabe, doloroso de ver às vezes como sofrem. Aqueles que aceitaram Jesus, que se libertaram, tem que levantar as mãos para o céu e dizer: Senhor, muito obrigado, porque tem muitos que estão prisioneiros, e para sair é uma luta, irmãos. E eu estava conversando com um deles, e ele dizendo para mim, ele falou para mim: olha, sabe, basta eu sair daqui do centro terapêutico, se eu chegar na esquina, já tem gente que vem e me oferece a droga. Eu falei: aqui, no meio do nada? Tem. Parece que eles sentem que você é viciado, já chega um e oferece. Se a pessoa é viciada no álcool, basta passar em frente a um bar e sempre tem alguém para oferecer uma dose. Se é viciado em drogas, sempre tem alguém que oferece um cigarro, sabe, uma carreira. E não é barato, irmãos, não é barato, custa. Mas tem alguém que oferece. Tem como dizer que isso não é armadilha? Tem como dizer que isso não tem uma ação maligna? Tem uma ação maligna, é claro e evidente. E eu perguntei para ele: alguém já te ofereceu emprego? Ele falou: nunca. Alguém já ofereceu uma cesta básica? Ele disse: nunca. Alguém já te ofereceu para pagar uma conta tua de água, de luz, da tua casa, da tua família? Ele falou: nunca. Eu falei: como é que você não percebe que isso é uma ação maligna? Só te oferece o que é mal, sempre para te levar para o mal. Entende o que eu estou falando? Sim. O que eu estou dizendo com isso? Que oferecer coisas boas são pouquíssimos nessa vida. São poucas pessoas que te dão uma palavra de ânimo. São poucas pessoas que param para te ouvir. Você tem ideia hoje, irmãos, de como é caro o tempo? Você não tem ideia. O tempo hoje é caro. É caro. Vou te provar isso. Espero que você não precise, mas se um dia você precisar fazer uma consulta particular com um cardiologista, com um neurocirurgião, quanto você acha que custa uma consulta particular?
Quem não pode esperar pelo SUS, quem não pode esperar 6, 8 meses, 1 ano, 2, 3, na fila, precisa de urgência, de uma consulta, tem que ser urgente. Tem ideia de quanto custa uma consulta? Com um psiquiatra, tem ideia? É caro. A hora é cara. E às vezes uma consulta que dura 15 minutos. Não é 1 hora, não. 15 minutos. Você entra lá, senta, conta alguma coisa, desanota alguma coisa, te dá uma receita, acabou. Lá se vai R$300. Bem ligeirinho. 280. Os mais, sabe, baratos, os que estão começando, os que não têm ainda, né, um nome estabelecido no mercado, vai cobrar aí 150 no mais barato. E é raríssimo de achar. Entende o que eu estou dizendo? Ora, vai ver quanto cobra um bom advogado. Vai ver. Ora, é caro. O que isso tem a ver comigo, pastor? Tem gente que gasta da própria hora para te ouvir e você não valoriza. Como assim não valoriza, pastor? Porque não dá ouvidos. A pessoa passa 1 hora, 40 minutos te ouvindo, te dá um conselho e você não escuta, não segue. Tem poucas pessoas para ajudar, e quando tem essas pessoas, ainda não aproveitam. Está me compreendendo, sim ou não? Mas José está aí, na inocência, na inexperiência, porque isso mudou. Com o passar dos anos, ele aprendeu a ficar de boca fechada. Olha para o seu irmão aí. Olha. Tá? Porque tem uns, irmão, que a língua é uma coisa terrível. A pessoa não aguenta ficar calada, irmão. Uma coisa séria. Eu digo sempre: tem crente que vai ser enterrado em 2 caixões e um é só para a língua. Um é só para a língua, que não consegue parar com essa bendita quieta. E ela trabalha contra você muitas vezes. Porque coisas que você deveria ter ficado calada, foi falar. Estava coberto de razão, foi falar, perdeu a razão. Fica quieto. Nem todo mundo deve saber suas coisas. Quanto tempo faz que aqui eu digo na igreja, irmãos, intimidade é um presente dado a quem você julga digno de receber isso. Aí tem gente que fala assim: não, mas na minha vida é um livro aberto. Pois é, por isso que todo mundo sabe das suas coisas. Não, irmãos, não é assim não. Tem coisas que você não deveria revelar com facilidade. São coisas, sabe, que poucos devem saber, poucos devem ouvir. Eu não estou falando de segredos sórdidos, não estou falando de pecado, não, irmãos. Eu estou falando de coisas que não é hora de falar. Você abre a boca e fala. E tem gente que é o inverso. Tem gente que deveria falar e não fala. Morre sozinho, não conta nada para ninguém, sofrendo, angustiado, sabe? Não, mas Deus proverá. Não, irmão, você não entendeu a Bíblia, não. Obreiros, achem para mim, por favor. Eu não tenho de cor aqui a referência, mas o Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus, nos deu um exemplo muito forte. Diz a Bíblia Sagrada que ele, observando os obreiros, seus discípulos, não eram os apóstolos, eram os discípulos, que estavam correndo de um lado para outro, sabe? Aquele alvoroço, aquela pessoa igual formiguinha que não para, sabe, para cima e para baixo. Aí ele parou a turma e falou: ei, vocês, para, vem aqui à parte, num lugar deserto. Em Marcos, olha para mim, obreiros, qual é o versículo? Vem aqui à parte, a um lugar deserto. E diz a Bíblia diz por que ele fez isso? Porque muitos haviam que iam e vinham e não tinham tempo nem de comer. Nem de comer. Alguém achou?
Deixa eu ver aqui. Deixa-me ver. Marcos 6, meia dúzia. 6:31, é isso? Marcos 6:31. O pessoal em casa, anota aí também. O pessoal aqui na gravação, anota isso. Isso é forte. Marcos 6:31. Jesus diz assim, ó: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto. Por que deserto? Porque à parte. Ele tinha que tirar esses discípulos do meio da muvuca, da confusão, do corre-corre, do estresse, da angústia. Tirou-os e os levou a um lugar deserto. Por quê? Silêncio, calmaria. É como quem diz assim: desacelera. Olha para o seu irmão aí, diz a mesma coisa: desacelera, desacelera, tá? Essa mente aí trabalhando, daqui a pouco vai estar saindo fumaça dos teus ouvidos. Não para a mente o tempo todo, o tempo. Irmãos, é uma coisa tão séria que tem gente que está com problema, pensa no problema o dia inteiro, vive o problema o dia inteiro, vai dormir e ainda sonha com o problema. Olha para o seu irmão aí, olha aí, ainda sonha com o problema. A mente acelerada o tempo todo, sabe? Parece um carro, certo? Daqueles calhambeque velho, enganchado na primeira marcha, querendo ir e não vai. Tem mente que é desse jeito, o tempo todo. Dá para você perceber. Você olha no semblante da pessoa, você percebe. Está acelerado demais, está agoniado demais. Aí Jesus chama a parte do lugar deserto e ele dá uma ordem: vinde aqui a um lugar deserto e o quê? Repousai, descansa. Descansa um pouco. Amém? E diz por quê? Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo nem para comer. Deus não concorda com essa vida estressante. Deus não concorda com essa vida agoniada. Mas tem que trabalhar, pastor. Tem. A Bíblia diz isso, tem que trabalhar. Diz também: quem não trabalha, não coma. Tem que fazer alguma coisa na vida. Mas não se trata disso. Se trata de você, sabe, viver uma vida em desespero. E esse desespero leva você a falar demais, reclamar demais, murmurar demais. Reclama de tudo o tempo todo. Irmãos, tem gente que vive a vida caçando problema, procurando problema. Já viu isso? A pessoa que entra em casa assim, ó, procurando do que reclamar.